De volta com o Band Cidade, olha, o resultado da análise de densidade larvária em Taubaté deu um susto nos moradores. Recuperadas de 3 severas epidemias em 2014, 2015 e 2016, a cidade voltou a registrar um índice de infestação preocupante que chegou a 6,7, quase 7 vezes acima do considerado normal pelo Ministério da Saúde. O descuido da população e as constantes chuvas durante este mês inteiro contribuíram para este resultado alarmante que coloca a cidade em risco de epidemia novamente. Equipes da prefeitura continuam nas ruas, indo de casa em casa, conscientizando a população para evitar locais com água parada. Nesta manhã, o seu Antônio abriu as portas da casa para prevenção. Afinal, receber as equipes de combate ao Aedes aegypti já virou rotina. E o aposentado não se importa com a frequência das visitas, ainda mais agora, quando soube que o risco de infestação está maior. Você tem uma área onde está tendo diversos casos, você não está fora de ocorrer o risco de você pegar, de você ter a doença. Então, cabe a qualquer um já se conscientizar nesse sentido de verificação, de muito cuidado, cuidado com as calhas, verificação de garrafas, em todos os sentidos. Porque se eu faço a minha parte, eu estou contribuindo para a cidade. A primeira análise de densidade larvária do ano ficou com índice de infestação em 6,7, bem maior que o de 1,0 considerado normal pelo Ministério da Saúde. A ADL é calculada por meio de amostras coletadas em residências de todas as regiões da cidade. Nesta última foram vistoriados cerca de 3.600 imóveis. Taubaté não apresentava um resultado tão alto em janeiro desde 2015. O índice de 6,7 é bastante preocupante, já que o risco para uma epidemia de dengue existe quando está em 1,5. E se você tiver a presença de pessoas doentes ali, com dengue, com zika ou com chikungunya, naquela região, com índice alto de mosquito e muita população, o desencadeamento de uma epidemia ele é praticamente certo. Alguns bairros tiveram índice ainda maior que a média da cidade, como o Parque Aeroporto. Por aqui, a ADL ficou em 10,2. Os agentes da prefeitura continuam as visitas de porta em porta para procurar criadouros do mosquito, principalmente onde há casos suspeitos ou confirmados de dengue. Dá só uma olhada nesta quantidade de larvas e pupas. Elas foram encontradas em um só quintal nesta manhã. Além do trabalho de rotina, as equipes também devem intensificar as ações de conscientização com a comunidade nos bairros e nas escolas. Nesse momento, é fundamental cada um fazer a sua parte para não deixar água parada, já que 80% dos criadouros são encontrados dentro das residências. Além da dengue, da zika e da chikungunya, o Aedes aegypti também pode ser transmissor da febre amarela urbana, que não é registrada no Brasil desde 1942. Porém, o coordenador do controle de animais sinantrópicos lembra que o alerta maior é com a dengue, que já é uma realidade. A gente trabalha juntamente com a SUSEM, com outros órgãos de pesquisa, nesse sentido de avaliar os riscos, né? E de qualquer maneira, eu acho que fica valendo a necessidade de nós nos preocuparmos com a questão da dengue, da zika e da chikungunya. A febre amarela, nesse momento, transmitida pelo Aedes aegypti, não é uma realidade. A dengue, a zika e a chikungunya são uma realidade para nós. As últimas epidemias da doença em Taubaté foram decretadas em 2014, quando a cidade teve 9.000 casos, e em 2015, quando registrou 2.500. Em 2016, 3.200 pessoas contraíram a doença. E em 2017, o número caiu para apenas 70. O seu Eugênio se preocupa com um novo surto. Por isso, não esquece de tomar os cuidados necessários para evitar que o mosquito vença essa batalha. Se eu limpar a minha casa, o vizinho limpando a dele, o outro vizinho, a gente diminui o foco do mosquito. Se todo mundo fizer a parte sua, né? Cada um fizer a parte que tem que fazer, diminui bastante. É um trabalho em conjunto, né? E durante esse trabalho de coleta das amostras, a cidade é dividida em 6 áreas, onde são verificadas a existência de larvas do mosquito. Confira como ficou o índice da ADL em todas elas.
Na área 1, o índice de ADL foi de 10,2. A região compreende 11 bairros da cidade, entre eles Jaraguá, Vila São Geraldo, Parque São Luís, Areão e Mourisco. Na área 2, 5 bairros apresentaram um índice de ADL de 3,7, entre eles Bonfim, Quiririm e Secap. A área 3 foi a que registrou o menor índice, 1,5, mas que, segundo o Ministério da Saúde, já alerta para risco de epidemia. Nesta região estão os bairros Água Quente, Gurilândia, Ana Rosa e Parque Urupês. Já a área 4 compreende 7 bairros que tiveram índice de ADL em 5,1, entre eles Independência, Jardim das Nações, Santa Luzia e Jabuticabeiras. Outros 7 bairros compreendem a área 5, onde o índice da ADL ficou em 5,3, entre eles Campos Elíseos, Imaculada, Bosque da Saúde e Jardim América. Por fim, a área 6 compreende mais 8 bairros. Por lá, o índice de ADL foi de 7,0. Entre eles, os bairros Belém, Cidade de Deus, Jardim Paulista e São Gonçalo. Neste mês de janeiro, Taubaté teve 132 casos notificados de suspeita de dengue. Por enquanto, apenas 2 pacientes foram confirmados com a doença. A próxima análise de densidade larvária está prevista para março. E falando em criadouros do mosquito Aedes aegypti, pelo nosso aplicativo Você na Band Vale, o Vitor Silvestre mandou pra gente essas fotos aí. Ele mora em Caçapava e reclama da quantidade de sujeira acumulada num terreno baldio na rua Aurélio Pirotti, no bairro Parque Eldorado. Segundo o nosso telespectador, o local está tomado de lixo, como a gente observa nas fotos. E com esse período de chuvas, a preocupação dele é com o acúmulo de água nesses materiais, como pneus, e aí a criação de larvas do Aedes aegypti. Ele disse que entrou em contato com a prefeitura, mas por enquanto nada foi feito. A gente também entrou em contato com a prefeitura de Caçapava, que informou que não há nenhuma reclamação registrada no Departamento de Serviços Municipais. A administração ainda disse que vai enviar fiscais ao local para verificar a situação e que, se necessário, vai notificar o proprietário do terreno. Este ano, a cidade tem 3 casos confirmados de dengue. 4 pontos críticos com chances de quedas de barreira podem levar à interdição da estrada que liga Cunha a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil de Cunha, um laudo técnico ainda precisa ser concluído para levantar exatamente os problemas encontrados em cada trecho da rodovia. Os locais mais críticos estão sendo monitorados e o trânsito flui apenas por uma faixa. Os problemas são resultados das constantes chuvas na região, com acúmulo de água mais intenso no fim de semana. E o sol volta a aparecer em algumas cidades da região amanhã. E a partir desta quarta-feira, as temperaturas começam a apresentar uma pequena elevação. Mas na Serra da Mantiqueira ainda existem condições para novas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Os detalhes a gente vê no mapa. Na Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí marca a mínima de 13, máxima de 22 graus nesta quarta-feira. No Vale do Paraíba, Jacareí registra a mínima de 20, máxima de 24 graus. Em Potim, máxima prevista de 25. No Vale Histórico, a temperatura fica entre 19 e 24 graus em Queluz. No litoral norte, Caraguatatuba marca a mínima de 21 e máxima de 26 graus. Mesma temperatura prevista em Ubatuba. Hoje fez 25 graus em Roseira. Amanhã, previsão de sol entre nuvens na cidade. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Na quinta-feira, a temperatura segue com tendência de alta e chega aos 30 graus de máxima. Em São José dos Campos, mínima de 19 e máxima de 27 graus. De volta ao litoral, em São Sebastião, mínima esperada de 23 e máxima de 29 graus.
Depois do intervalo, você vai ver no Band Cidade, Justiça determina o afastamento dos policiais acusados de envolvimento no tráfico de drogas em São José dos Campos. E ainda, o Mantiqueira anda mal das pernas na Série A3 do Paulista. O time de Guaratinguetá tem 3 derrotas e apenas 1 vitória na competição. Amanhã, a equipe enfrenta o Rio Branco de Americana na tentativa de fugir da zona de rebaixamento. Hora certa para você aí, quase 7h13.